Saudações, meus caros! No vídeo de hoje, começaremos o nosso estudo sobre um dos processos históricos mais importantes para entender a nossa sociedade de hoje, que é o desenvolvimento da industrialização, a Revolução Industrial e o começo do capitalismo. Exato, nem sempre a nossa sociedade foi capitalista. Esse sistema econômico e social em que nós vivemos hoje surgiu em determinado momento. Esse momento foi muito próximo do começo da industrialização, da produção industrial. Então, nós começaremos esse estudo com esse vídeo hoje, analisando como esses dois processos surgiram. Eles surgiram lá no reino muito distante, conhecido de nós até hoje, a Inglaterra. Esse processo que eu vou explicar agora, esse passo a passo que eu vou passar para vocês, ele é baseado nos estudos da historiadora Ellen Wood, com esse livro que vocês podem ver aqui, As Origens Agrárias do Capitalismo. Então eu vou explicar, a partir de uma esquematização que eu faço nas minhas aulas, como o que possibilita o desenvolvimento tanto do capitalismo quanto da industrialização na Inglaterra. Por que a Inglaterra? Quais são as mudanças que vão ocorrer nesse reino que vão possibilitar esses desenvolvimentos históricos? Esse esquema começa então com uma Inglaterra entre os séculos 17 e 18, onde vai surgir o capitalismo. Mas, para entender isso, precisamos voltar um pouco mais no tempo. Então, era uma vez uma Inglaterra do século XI, do meio da Idade Média, quando, naquele reino, nobres e o rei já começavam a estabelecer diálogos, às vezes tensos, às vezes conciliadores, para a centralização política do reino. Então, desde aquela época, falando de uma forma bem resumida, a Inglaterra já estava começando a centralizar o seu poder na figura do rei. Os nobres, por vários motivos diferentes, estavam começando a aceitar a centralização política. Então nós temos três grandes consequências para a Inglaterra por causa desse processo prematuro de centralização em relação aos outros reinos europeus na Idade Média. Primeira consequência, nós temos uma facilitação do comércio no reino inglês. Por quê? Porque nós teremos um sistema mais unificado de estradas, nós teremos um sistema mais unificado da valorização da moeda, um sistema de medidas, regras comerciais. Tudo isso já vai ser centralizado, já vai ser unificado na Inglaterra desde a Idade Média. Então, enquanto os comerciantes franceses tinham, por exemplo, dificuldade de estabelecer trocas entre diferentes cidades, porque tinham que passar por diferentes feudos, na Inglaterra já não tínhamos esse problema. Segunda consequência, os nobres, donos de feudos na Inglaterra, eles tinham menos poder político sobre os seus feudos. Então a relação que o nobre inglês estabelecia com os camponeses que viviam nos seus feudos era diferente. Ele não tinha a autoridade política que os senhores feudais em outros reinos europeus tinham. E por último, nós vamos ter uma concentração de terras maior na Inglaterra, porque não vai ser necessário um sistema de doação de terras como a gente vai ter em outros reinos medievais. O rei já tinha, ao longo do tempo, a sua autoridade mais ou menos estabelecida e os nobres no mesmo sistema. Então não vai ser necessário tu ficar doando terras em troca da fidelidade de outros nobres, como vai acontecer em outros reinos europeus. Então, para sistematizar essa questão das terras, eu fiz esse esquema que vocês podem ver aqui através desses círculos. Esse círculo maior no fundo,
essa forma oval no fundo, simboliza um feudo inglês. Esse círculo verde ali no meio está simbolizando as terras desse feudo em que um grupo de camponeses vivia, por exemplo, e ali eles tinham um acordo, como em qualquer outro feudo medieval, em que eles trabalhavam nas terras do nobre. Ao mesmo tempo, nós temos ali pequenos círculos laranjas representando o sistema de locatários. Algumas famílias camponesas vão alugar uma parte dessas terras desses nobres para a sua produção. Então, nessas pequenas terras, os camponeses não trabalhavam para os nobres, não, digamos assim, não pagavam o uso dessas terras a partir do trabalho, mas a partir de uma parte da sua produção. E além disso, nós temos as terras comunais representadas por esses círculos que ficavam nos arredores dos feudos, que eram terras coletivas, terras comunais de uso comum, que todas as pessoas poderiam usar. Nessas terras vão viver também alguns camponeses que não vão estar sob a autoridade dos nobres. São terras que principalmente famílias camponesas livres vão utilizar para produção, para caça, para obtenção de madeira, enfim, eram terras que todos poderiam usar. Enquanto os nobres no resto da Europa poderiam utilizar as suas vantagens políticas tanto dentro dos seus feudos, quanto por causa dessa descentralização política para obter vantagens econômicas, o nobre inglês não tinha esse espaço. Ele não tinha tanta autoridade nos seus feudos, então, e ele tinha que estar em diálogo constante com o rei. Consequência disso, esses nobres ingleses dependiam basicamente do que os camponeses, dentro dos seus feudos, conseguiam produzir. Então, se a produção dentro do feudo do nobre fosse baixa, os rendimentos daquele nobre inglês também seriam baixos. Além disso, tanto esses nobres quanto os próprios camponeses vão conhecer mais cedo um sistema de competitividade no comércio. Como esse comércio é unificado, tu vai ter uma circulação um pouco maior desses produtos na Inglaterra do que teria em outros reinos. Então, os próprios camponeses ingleses vão começar a competir entre si por causa desses rendimentos. Aí entra a grande questão: como maximizar essa produção? Como fazer com que as terras dentro dos seus feudos produzam mais e melhor? A solução que muitos nobres vão encontrar, então, os cercamentos. Então, a partir ali do século XVI e algo que vai se intensificar no século XVII, a gente vai ter uma mudança na organização desses círculos aqui. A gente vai ter uma mudança na forma como as terras vão ser distribuídas na Inglaterra. Esse desejo de uma maior produtividade dos nobres ingleses dialoga com um momento político entre os séculos XVI e XVII na Inglaterra, por causa da Revolução Inglesa, algo que eu não vou explicar nesse vídeo aqui, em que os nobres alcançam uma maior influência política no reino. É um contexto em que a monarquia inglesa ela está mais submetida à autoridade dos nobres. Então esses nobres começam, tanto os nobres voltados para o comércio, da exploração, principalmente das colônias inglesas, quanto os nobres senhores feudais, eles começam a ter mais influência. Então esses nobres dependentes das terras, eles começam a utilizar essa influência política para repensar a organização do campo. Começa assim os chamados cercamentos. O que é o cercamento, então? É um processo em que os nobres vão começar a tomar posse das terras. Até esse momento,
não se tinha a ideia de que o nobre era dono das terras. Ele tinha posse, ele tinha o domínio sobre aquelas terras, mas aquilo não era considerado propriedade particular dele. O cercamento é basicamente isso. Tu dizer, olha, isso aqui, essas terras que estão atrás dessas cercas são minhas. Eu tenho o direito de fazer com elas o que eu quiser. Então, o direito tradicional que os camponeses tinham para utilizar aquelas terras passam a se perder. Ou seja, os camponeses ingleses, nesse momento, eles perdem a ligação com os meios de produção que eles tinham. As terras que eles usavam para o seu sustento não eram mais deles. Essas terras agora eram dos nobres. Então os nobres passam a tomar essas terras a partir de processos judiciais. Eles vão entrar na justiça para dizer: não, essas terras são minhas, eu tenho direito sobre essas terras. Eles vão começar a expulsar alguns camponeses, tanto das terras comunais quanto tirando o direito tradicional dos camponeses. Eles vão dizer: olha, não quero mais esse acordo de vocês trabalharem para mim, para vocês viverem aqui. Eu quero utilizar essas terras que estão aqui como eu quiser, para aumentar a produção. Então, aquela produção antes, que era toda fragmentada em pedacinhos dentro do feudo inglês, ela passa a ser uma grande propriedade que vai ser utilizada para maximizar o rendimento, para dar mais lucro. Começamos aqui então a pensar de acordo com o capitalismo. Mas calma lá, ainda falta um pouquinho para isso. Então esses nobres no cercamento começam a se apropriar das terras comunais, as terras que antes eram de uso coletivo, que todo mundo poderiam usar, que camponeses viviam ali. Esses camponeses são expulsos, e os camponeses que viviam dentro dos feudos passam a... Eles não têm mais o direito de uso daquelas terras em troca do trabalho. O acordo agora proposto é outro. Esse esquema que eu fiz aqui do lado. A organização das terras feudais mudou. Não é mais lucrativo tu alugar pedacinhos de terra para outras pessoas. É muito mais lucrativo, e agora a ideia do lucro passa a ser predominante no campo. É mais lucrativo tu ter as terras utilizadas de uma forma extensiva, tanto para o pastoreio quanto para as plantações. Então tu continua tendo ali um pedacinho cada vez menor dentro desses feudos para camponeses poderem se sustentar ali, mas esse espaço é cada vez menor. O que importa agora é o lucro, é a maximização da produção. Então, diferente do que outros historiadores pensam, o capitalismo não teria surgido nas cidades a partir de uma reorganização do trabalho artesanal. O capitalismo surge primeiro no campo, a partir dos cercamentos, da concepção do campo como propriedade privada, e principalmente a partir do momento que o trabalho dos camponeses é pago não pelo direito de uso da terra, mas por salários. Isso vai fazer toda a diferença. Só que esse contexto no campo, como eu falei antes, ele está em diálogo com uma outra modificação que vai se desenvolvendo na Inglaterra, que é esse aumento tanto do poder dessa nobreza agrária, dessa nobreza que dependia do campo, quanto de uma nobreza ligada ao comércio. Com essa mudança da Revolução Inglesa, nós começamos a ter comerciantes com controle cada vez maior das relações que a Inglaterra tinha. Então, essa nobreza comerciante passa a se apropriar cada vez mais dos rendimentos que vinham dessas colônias inglesas,
pensando principalmente nos Estados Unidos, mas até dos reinos ali próximos da Inglaterra. Então a gente começa a ter dois grupos sociais que estão cada vez mais ricos, que estão com uma acumulação cada vez maior, uma acumulação de capital cada vez maior. E é justamente esses grupos, então, que vão começar a investir nesse aumento de rendimento. Eles começam a se dar conta de que esses lucros que eles têm, eles só vão dar mais lucros se eles investirem em formas de aumentar a produção. Então, quem é que vai ter dinheiro suficiente na Inglaterra desse momento para investir em maquinários, em tecnologia para aumentar a produção? Quem serão então esses primeiros burgueses, os donos das primeiras indústrias que vão surgir na Inglaterra? Esses comerciantes enriquecidos e esses nobres donos de terra enriquecidos. Então, essa produção diferente nos campos ingleses vão possibilitar uma acumulação de capital que muitos desses nobres vão começar a investir nas cidades. Com essa modificação na produtividade das cidades, que vai começar a se desenvolver nesse contexto. É necessário um capital inicial para investir nas primeiras indústrias. Quem vai ter isso? Principalmente esses nobres que vão enriquecer se apropriando de terras. Então, os primeiros burgueses, e a burguesia é os donos desses meios de produção que vão ter na cidade, vão ser justamente essas pessoas. Então, assim, a partir dessa acumulação de capital do campo, a gente passa a ter uma industrialização. As primeiras indústrias, elas vão ser voltadas para o tecido, para a produção de tecidos em massa. Então, é nesse contexto que a gente vai ter essa ideia de produção em massa. E isso é o que explica esse diálogo que a gente vai ter dos cercamentos, principalmente com a criação de ovelhas para a produção de tecidos. E se a gente começa a ter indústrias nas cidades inglesas, a gente precisa de alguém para trabalhar nessas fábricas. Aí a gente vai ter que se lembrar daqueles camponeses que foram expulsos tanto das terras comunais quanto perderam seu direito de uso das terras no campo. Ou aquele cara vai trabalhar em troca de um salário para o nobre que fez o cercamento, ou ele acaba saindo do campo, vai indo para a cidade. Aonde ele vai trabalhar na cidade, então? Justamente nessas indústrias que aquele nobre que acumulou dinheiro a partir do campo vai começar a desenvolver nas cidades. E assim a gente vai fechar esse ciclo de transformação na Inglaterra, que começa no campo, mas está em diálogo com a cidade. Ao mesmo tempo, então, que o campo começa a estabelecer essas novas relações, na cidade a gente passa a ter a industrialização. Essa busca de produtividade vai chegar na cidade. Então, aquela produção manufatureira, ou seja, aquela produção baseada ali individual, em que o artesão vai ter o controle sobre os seus instrumentos de trabalho, vai se modificar. Porque tu começa a ter gente com muito dinheiro, podendo investir em tecnologia, podendo investir nos maquinários que vão dar origem às primeiras fábricas. Como isso vai acontecer, então, será assunto do nosso próximo vídeo. Para concluir, esse é o esquema que eu faço utilizando a grande explicação, a obra genial da Ellen Wood,
para relacionar o começo do capitalismo com o começo da industrialização. É justamente essa sociedade voltada para o lucro, essa noção do lucro que se desenvolve primeiro no campo inglês, para depois dialogar com essa busca nas cidades, que vai levar à industrialização. A industrialização nada mais é do que a busca de maximização de lucros na cidade. Então, capitalismo e industrialização surgem em diálogo. Então, para fechar, eu trouxe essa explicação aqui da própria Ellen Wood do que é o capitalismo, então. Não é simplesmente a busca por ficar rico. O capitalismo é uma organização social em que os trabalhadores que não têm a ligação com os meios do seu sustento começam a trabalhar em troca de um salário para que eles possam sobreviver. Então, essa é uma sociedade em que um grupo de trabalhadores vai trabalhar para outras pessoas que estão em busca de lucro, e esses trabalhadores vão ser recompensados com um salário, que vai ser a forma de sustento deles, porque eles perderam a ligação com seus meios de sustento, seja o uso da terra no campo, seja os seus instrumentos de trabalho como artesão na cidade. Então, essas são as grandes transformações do capitalismo e da industrialização que nós veremos no próximo vídeo. Obrigado, bons estudos para vocês, até a próxima. Abraço.